Fala, gremistada, dando início às entrevistas que eu havia prometido aqui no canal. Hoje começamos com o João Hermínio do Movimento Grêmio de Todos. João Hermínio é sócio do Grêmio, secretário-geral do movimento, formado na UFRJ em Direito, reside atualmente em Porto Alegre, onde é conselheiro da OAB, mestre em Direito mestrando Direito pelo Unicinos e cursando pós-graduando em Direito Esportivo e Gestão Esportiva pela FGV e FIFA. Hoje, então, começa a série de entrevistas. Eu já deixo aqui aberto o convite para todo e qualquer movimento que queira fazer parte, que queira expor suas ideias, é convidado a vir sem restrições alguma. Já deixo aqui, já peço para vocês, depois do vídeo, comenta, deixa o teu like e se inscreve no canal. Muito obrigado e depois da vinheta começa a nossa entrevista. Grande abraço, Dali Grêmio! Muito que bem, pessoal, estamos aqui com o João, como eu falei, do Movimento Grêmio de Todos, exato, João. Fazer uma pequena retífica lá na apresentação, eu errei, o João ele foi ex-cônsul do Grêmio no Rio de Janeiro, é mestre em Direito pela Unicinos e se formou pela UERJ, correto, João? Desculpa o engano, retífica feita. João, vamos lá, primeiro de tudo um brinde ao Grêmio. Dale Grêmio. Dale Grêmio. Pronto. Conta como e por que surgiu o Grêmio de Todos. Se quiser olhar para a câmera, fica à vontade. O Movimento Grêmio de Todos, ele surgiu no ano passado, em meados de julho, o estopim da fundação do movimento. Eu e outro fundador do movimento, Maurício, nós já estávamos conversando já há algum tempo pelas redes sociais, WhatsApp e tal, já indignados, né, com a situação passada do clube. Quem não estava, né? E, acho, salvo engano, 7 jogos sem vencer. O Grêmio perde para o Juventude em 30 de junho do ano passado e o vice-presidente de futebol à época dá uma declaração de que o torcedor comum não sabia o que se passava dentro do Grêmio. A frase, a gente pode dizer que a gente descontextualizou, mas não. Na realidade, o que estava por trás era uma destilada de veneno, era sim uma perspectiva que vários que estão lá dentro, que dirigem um clube já há décadas, pensam, né? Tem dois patamares, tem dois tipos de torcedores, né? Os comuns, que somos nós, e os especiais, né? Que estão em outro patamar. E daí a gente falou, bem, já passou da hora, tem que nascer um movimento, com todo respeito aos movimentos que existem na política do clube, nós percebíamos, e ainda percebemos que há uma certa paralisia institucional, há um certo comodismo, né, uma certa sensação de confraria ainda, aqueles que possuem criticidade, há uma certa ideia de vamos com calma, etc. Bem, nasceria ali um movimento gremistas comuns, mas não, a gente percebeu que o slogan da direção, da atual direção era Clube de Todos, e o Grêmio, depois dessa declaração, estava mais do que comprovado que era um clube de poucos. Daí a ideia de ser o Grêmio de Todos, o Grêmio enquanto clube verdadeiramente de todos os gremistas, né? E isso está desde a nossa fundação. O Grêmio é fundado por jovens, estudantes, comerciantes, um polonês na fundação, um paulista na fundação, que foi um dos principais fundadores. O cara trouxe a bola, trouxe a bola. Só então isso. O Grêmio sempre ele tinha como missão ser o Grêmio de todos os gremistas. Claro, durante esse caminho centenário, alguns desvios aconteceram, mas é necessário que a gente volte a ter o rumo de ser um clube verdadeiramente de todos os gremistas. Perfeito. Eu te pergunto assim, tu falou que o movimento ele tem um ano, mais ou menos um ano, correto? Existe aí na cláusula de barreira de 15%, certo? Como tem essa onda, por assim dizer, bastante surfável de críticas ao Romildo Bolzano, como se desligar assim da peça de que possa ser um movimento oportunista, né? De pessoal, vamos ali aproveitar que está todo mundo puto da cara com o Grêmio e vão propor tudo diferente. Como desalinhar ou tirar o foco disso que muitos podem vir a pensar, João? O que o movimento teria assim hoje, né, para se mostrar que é um movimento sério, que eu acredito com certeza que seja, e mostrar que não está ali só para botar alguns conselheiros lá dentro para dizer, para começar a fazer parte dessa confraria que tu falou. A tua pergunta é muito boa porque ao Obrigado, longo... eu tenho 5 meses antes. Porque ao longo
do nosso período já de quase um ano, né, essas críticas, muitas das vezes nas redes sociais, aparecem. Por que vocês não surgiram antes? O Grêmio está mal desde 2019, o Grêmio está mal desde não sei quando. Bem, o que acontece? É muito fácil, quem pergunta isso, eu também poderia perguntar, por que tu não se organizou antes? Exatamente. Que tu não... Bem, eu particularmente já tinha uma visão crítica sobre essa gestão já há algum tempo, mas eu encontrava pares, não é fácil, né? Tu posta nas redes sociais, etc, mas não é assim, tu vai no jogo e tu fala com um, com o outro, liga para um amigo, tudo bem, mas daí para formar um movimento não é nada fácil, não é nada fácil. Né? E o estopim foi ali em 2021, porque infelizmente quem entende um pouquinho de futebol sabia que na 7ª rodada, aliás até antes, nosso ano seria um ano perdido. Nosso ano seria um ano de brigar para se salvar do rebaixamento. Acabou que infelizmente não nos salvamos. Então assim, o oportunista é quem diante de toda a tragédia nada fez. Nós tentamos até o impeachment dessa direção. Teve gente que não fez nada, que se omitiu. Gente que tem muito poder dentro do Grêmio, tem movimentos com conselheiros, com dezenas de conselheiros, e que nada fizeram diante do rebaixamento, que é um case único na história do futebol brasileiro, mundial, quiçá, que é ser rebaixado, com salários em dias, e com uma das maiores folhas salariais do campeonato. Então assim, nós não fomos oportunistas, nós fizemos algo. Tem gente que deixou acontecer, e também no final do ano passado nada fez diante do rebaixamento, justamente para poder pintar a crise e sair com uma solução. Nós tentamos lá atrás o impeachment para poder zerar. Nós, por exemplo, em outubro, nós protocolamos um plano emergencial para que a direção executasse na fuga contra o rebaixamento. E ele foi totalmente ignorado. Uma das propostas, que era até simples, porque na nossa compreensão, torcida tem um papel importante para ganhar o jogo, para ajudar na vitória, era que na volta do público nos estádios, a precificação dos ingressos, o preço dos ingressos, fosse o mais módico possível, que o Grêmio desse um jeito, com a relação difícil que é com a gestora. Bastante difícil. Sim, e não fizeram isso. Grêmio Sport, Grêmio e Cuiabá, salvo engano, o preço mais barato era R$100. Agora posso estar enganado, sim, mas foi alto o preço. Sim, eram preços bem praticáveis. Sabe quando foram fazer um preço promocional? Grêmio Atlético Mineiro, quando a gente não dependia mais de si. Então assim, isso é só um pequeno detalhe para poder demonstrar que nós tentamos fazer algo. Então a gente faz desde a nossa fundação uma posição propositiva, vigilante, combativa. E a prova de que a gente não é oportunista, que não é só grito e reclamação, é que nós vamos lançar aqui o nosso projeto, o Grêmio que queremos mudar Grêmio. Um projeto estratégico para mudar os rumos do Grêmio Futebol Porto Alegrense, para que o Grêmio volte ao seu caminho glorioso da imortalidade tricolor. Então assim, nós temos 19 metas, 108 propostas, um plano de ação, é um projeto bastante robusto para elevar o nível do debate. Nós não somos oportunistas. Certo, perfeito. Falaste numa questão que muito se rodou nas redes sociais, o impeachment do presidente Romildo. Eu vou te dar a minha opinião, totalmente contra. Porque se o cara nos botou na área, ele tem que nos fazer de volta. O mínimo que ele tem que fazer. Foi o cara que nos levou aos píncaros da glória e aos círculos mais inferiores do inferno. Mas eu te pergunto assim, João, face o impeachment, certo, do presidente Romildo, tu não achas que isso daí poderia trazer futuramente uma instabilidade? Te digo por quê. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, está todo mundo muito ligado em tudo que está acontecendo em tempo exato. E o ódio, a gente sabe que existe um ódio disseminado, um ódio às vezes, muitas vezes cego e violento, né? De que qualquer coisa que tu ponha já ganha uma repercussão grande. Daqui a pouco, um próximo presidente que por algum motivo comece a ir mais ou menos mal, dê umas tropeçadas, talvez não faça tantas peripécias como essa atual administração fez, mas que errem algumas coisas e o pessoal já começa, não, tem que tirar. Não acha que de repente essas tentativas de impeachment, se acontecesse, tivesse acontecido, poderiam criar uma espécie assim de, como é que eu vou dizer? De jurisprudência, né? De abrir o precedente, mas foi ali, então vamos de novo. Porque como aconteceu no nosso próprio país, né? A gente coloca, se não dá certo, a gente tira. E a gente sabe que não é tão simples assim e que traz muitas consequências, visto que a gente viu no Brasil
Né? Então eu te faço essa pergunta. Fazer o impeachment do presidente Romildo não traria, não abriria pressupostos para logo ali adiante se usar de uma raiva coletiva por um episódio ruim e acabar quebrando democraticamente o Grêmio? Não, a tua pergunta é muito boa, eu só quero antes... Não, eu estou bem hoje, eu estou só fazendo pergunta boa, pelo meu melhor dia. Não, e tem aqui... Tá tendo batata e cerveja, melhor salvar, né? Não, mas vamos lá. Primeiro eu quero contextualizar. O certo. nosso movimento não pede hoje o impeachment da atual direção, dos atuais membros do Conselho de Administração. Nós fizemos isso entre dezembro e janeiro, Certo. e essa batalha foi derrotada pela omissão da maioria do Conselho Deliberativo, que não topou nem analisar os nossos pedidos. Uma preliminar de mérito, a Comissão de Ética e Disciplina negou, né, a análise, ou seja, arquivaram os nossos pedidos. Assim como eles arquivaram agora a notificação de infração disciplinar de que o Romildo teria usado o Grêmio para fins políticos eleitorais. Que está provado, né, todo mundo sabe, mas eles arquivaram. Então, assim, nós não estamos pedindo o impeachment da atual direção neste momento, no meio do campeonato que a gente disputa, que é o principal campeonato do ano. Isso foi ali em dezembro de janeiro. Bem, mas contextualizando, né, eu te faço a seguinte pergunta. O que é a pior coisa que pode acontecer para um clube de futebol além da sua extinção, além da sua falência, do seu decreto de falência, abre aspas, falência, né? Sim. O que seria pior? Olha, atualmente seria cair para C, né? Porque a B a gente já está, né? Não, pro Grêmio, né? Pro Grêmio? Sim, claro. Mas é isso que tu acabou de responder. Não tem nada pior para um clube de futebol, além da sua falência, do que o rebaixamento, em qualquer competição esportiva, mas na principal, que é o certame principal, que é o Campeonato Brasileiro. Não tem nada pior. E o que aconteceu? Bem, aconteceu que graves ações e omissões foram cometidas para que se chegasse a uma situação de prejuízo imensurável à imagem, ao patrimônio e à história do Grêmio. E isso está no artigo 87, a linha B do nosso estatuto. Então, sim, é causa de impedimento dos membros, não é só do Romildo, porque ele não está sozinho, dos membros do Conselho de Administração. Não se pode esquecer que o Romildo nunca esteve sozinho, né? E isso é importante agora para o próximo processo eleitoral, sempre não esquecer disso. Então, de todos os membros do CA. Então, é diferente, eu te entendo perfeitamente, alguns já disseram isso pra gente. Não, mas aí qualquer derrota num gauchão da vida... não, é diferente. Foram graves ações e omissões ao longo do ano de 2021, aliás, até um pouco antes, que nos conduziram a essa situação horrenda de fazer com que o Grêmio tenha que disputar esse campeonato que ele está disputando. Que não é motivo de orgulho nenhum a gente disputar. Uma coisa é voltar em 2005, que sim, para mim é muito motivo de orgulho ter voltado em 2005, das trevas. Porque em 2004 a gente sabia o que iria acontecer. 2003 já foi muito difícil, 2004 era dado que infelizmente a gente iria. Mas em 2005 nós voltamos e não precisávamos mais passar por isso. Então é muito diferente de qualquer resultado ruim. Não, aquilo aqui que a gente viu no ano passado é um case do futebol mundial. Salários em dia, uma das maiores folhas salariais, né, que nós tínhamos naquele campeonato. O Grêmio não tem condição. Pífio. Não tem Para condição. não dizer coisa pior. Eu vou te fazer duas perguntas. Tá. Vamos botar mais um pouquinho de cerveja aqui, que eu não sei demais. Tu deve falar pra caramba, deve estar com sede. Eu vejo às vezes assim, como eu falei, vivemos na era do ódio, né? Onde todo mundo tem uma opinião para tudo, todo mundo tem a solução mágica para o Grêmio, todo mundo sabe o que é o melhor, sem nunca ter estado lá dentro. Né? Muitas vezes falam, por que fulano não está jogando? Não. Ele não está lá para saber. No futebol a gente sabe que tem muitos meandros, tem muitas coisas, tem muitos contatos, põe o cara ali, porque esse cara a gente quer vender para mais adiante pegar uma grana, o cara não está bem, mas põe para jogar para a gente se livra dele, que para mim é a única coisa que explica o Diego Barbosa ser escalado no lateral esquerdo, que estão querendo vender o cara, mas é um tiro no pé, porque qualquer um em sã consciência que vê o cara jogando não vai contratar. Né? É melhor dizer, não, é um fracasso, leva embora, estamos te dando de presente. Como quebrar esses paradigmas que a gente sabe que existe no futebol, como trazer de maneira propor algo novo para um conselho administrativo, para um conselho deliberativo, que já tem alguns vícios já na sua existência quase que centenária. Bem, eu acho que antes de mais nada a gente tem que elevar o nível do debate. Eu não estou dizendo, tu está elevando o nível do debate. Por quê? Porque tu está provocando algo que para a gente é muito, muito sério, que é a questão de ter projeto.
ter uma proposta de Grêmio. Que Grêmio nós queremos? E aí vai do futebol, que obviamente é nosso principal ativo, a nossa principal atividade, finalidade social, até a Grêmio Mania, até o departamento de marketing, até as redes sociais do Grêmio, que são pífias, infelizmente, até o departamento consular, o jurídico do clube. Então é a base, escolinha. Então tu precisa ter uma visão panorâmica do Grêmio para poder apontar um caminho para o clube. Então isso é algo que nós percebemos que falta muito, né? No nosso projeto, a gente aponta uma perspectiva decenal. O Grêmio, a cada 10 anos, precisa se reunir, né? O Conselho Deliberativo, o Conselho de Administração, e traçar metas decenais. Tudo bem que pode ter alterações das metas, alterações no plano de ação das propostas, mas precisa ter um plano decenal, uma perspectiva decenal. Que Grêmio queremos daqui a 10 anos? Nós queremos o quê? Voltar a ser campeão do mundo, voltar a ser campeão da Libertadores, voltar a ser campeão brasileiro, ser hegemônico na Copa do Brasil, definitivamente garantir a hegemonia, consolidar a hegemonia regional, sim, estar entre as 5 maiores torcidas do país, ter o maior quadro social da América Latina, enfim, precisa traçar metas que, independentemente das gestões eleitas, tu vai seguir e ter uma estratégia de governança associativa empresarial. Então, assim, esses temas que não são pequenos, mas que dentro do macro acabam sendo menores, do cotidiano, daqui a pouquinho vai ter que botar um jogador para poder vender. Bem, mas aí tem um outro porém. Por que contratou? Qual que é a análise de critério? Cadê o scout? Cadê a análise de desempenho? Então tu tem que estruturar melhor o departamento de futebol para poder ter melhor material humano na análise de desempenho, estruturação de equipamentos para que a gente possa ter umas contratações mais assertivas. Perfeito. Né? Jogadores para serem titulares, ou na pior das hipóteses, reservas imediatas. Não dá para tu trazer um jogador a peso de ouro que na tua base tu tem. Ou que tu tem aqui no gauchão do mesmo nível, mais barato. Procurando um pouco, tu acha? Então, por que será que contratam? Porque o Grêmio precisa ter uma relação altiva com o mundo empresarial da bola. O Grêmio não pode ter uma relação submissa ao mundo empresarial da bola. Perfeito. E além disso, evidentemente também a questão da correção interna, a questão da administração ser mais transparente, né? Questões nesse sentido, né, de que a gente não pode admitir esse que tu está querendo, inclusive tu apontou aqui, eventualmente um toma lá da cara. Te fazer 3 perguntas, tá? Que vou te pedir respostas breves, até para não estourar muito tempo, né? Para o pessoal poder ver o vídeo e vou ver com calma, vou absorver todas as propostas. O Grêmio na B, por quê? Termina de mastigar, fazer aquela pergunta muito rápida. Grêmio na B, por quê? Omissão, incompetência e uma direção abandonada, que abandonou o Grêmio. Uma direção, não é só o presidente, tá? Uma direção. Perfeito. Porque se o presidente abandona, tem um conselho de administração que tem que falar, alguém vai ter que assumir. O Grêmio na A, o que vai precisar? Uma gestão profissional, competente e que tenha como meta ser uma gestão vencedora. Uma gestão que de tudo dentro do Grêmio tem que mudar hoje. Tudo dentro do Grêmio tem que mudar. Tem algumas coisas que não estão tão ruins, mas tudo. Pega a medicina desportiva, eu passaria talvez 20 minutos aqui falando da medicina desportiva do Grêmio. É um ponto bem interessante, eu me lembro ano passado, a gente tinha uma lesão, o pessoal... Não é ano passado. Ano passado não, já de algum tempo. Não, era uma lesão, vamos tratar com canela de velho e chá de arruda, né? O jogador entra com a unha cravada no Grêmio, se ele sair com a perna sem ser amputada, já é louco, né? Tá. A terceira e última não é bem uma pergunta, mas sim, eu sei que vocês vão estar lançando agora o projeto de vocês nesse final de semana, né? Sábado, no sábado. Eu te peço então que tu olhe ali para a câmera e faça convite para todo e qualquer um que tiver interesse em ir lá debater sempre educadamente. Não vamos esquecer que somos todos gremistas, vamos ter divergência da manhã à noite, de A a Z, mas estamos todos nós sempre lutando pelo bem do Grêmio, querendo sempre o bem do Grêmio. Então eu peço o João para tu deixar ali o convite, dizer onde vai ser, se tu quiseres também, né? E deixar os contatos, redes sociais, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Grêmio de todos. Tudo bem, então torcida gremista, no sábado agora, a partir das 13 horas, dia 23 de julho, antes de Grêmio Ponte Preta, jogo que marcará a reestreia do Lucas Leiva, na nossa sede que fica em frente à rampa sul da Arena,
na Avenida Padre Leopoldo Brentano, 481. Nós vamos estar lançando o projeto estratégico do Movimento Grêmio de Todos, o projeto Grêmio que Queremos Muda Grêmio. É um projeto que visa rediscutir os rumos do Grêmio. É um projeto que tem 19 metas, 108 propostas sobre 3 eixos: eixo futebol, outros desportos, eixo torcida gremista e eixo gestão tricolor. Então, um projeto robusto, humildemente, e que ele visa elevar o nível do debate, inclusive agora já no processo eleitoral. Mas é um projeto para além das eleições. Mas já no processo eleitoral ele tenta elevar o nível do debate, porque o debate infelizmente não pode ficar tão abaixo da grandeza do Grêmio. Então isso, todo mundo é bem-vindo para poder chegar lá no lançamento do nosso projeto, para poder acompanhar nas redes sociais, @o Grêmio de Todos, @o Grêmio de Todos. Nosso WhatsApp é 51-98489-1903, 98489-1903, e o nosso site é www.gremiodetodos.com.br. João, muito obrigado pela presença, tá? Aceitaram, eu convidei, aceitaram de pronto. Terça-feira vamos ter o pessoal, o Gatiboni, que chegou a se lançar candidato, um cara que eu respeito pra caramba, tá? Eu esqueci, agora me deu um branco. A idade chega, né, pessoal? Mas daqui a pouco, depois eu coloco ali no Twitter o movimento que ele faz parte. Na terça-feira com ele, infelizmente não vai ser presencial, vai ser online. Quero agradecer o João, agradeço a audiência de quem chegou até aqui. Perfeito, muito obrigado a todos. E como eu falei, e vou repetir, esse espaço, este bar, o Bar do João, está aberto a todo e qualquer movimento que queira vir aqui expor suas propostas, comer uma batata e tomar uma cerveja. Feito, pessoal. Um grande abraço. João, mais uma vez, muito obrigado. Como sempre e para sempre, da Alegria. Alegria.